manifesta em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar aqui de um assunto que eu nunca vi ninguém falando, é um pouquinho... É um pouco... Como que eu vou dizer para você assim? É até meio difícil, mas eu quero deixar claro que isso aqui é somente para as coisas de Deus, não é uma coisa machista, né? Hoje tem muitas pastoras. Vocês sabiam que não pode ter pastora? Vocês sabiam? Eu descobri faz pouco tempo, lendo a Bíblia e a gente fazendo um estudo aqui. A mulher, ela pode participar com certeza das obras de Deus, né? Mas a mulher, ela não pode ensinar para um homem, para uma igreja, entendeu? Viver exclusivamente disso aí, né? E não sou eu que estou falando, isso aqui é a palavra de Deus. Depois, eu não vou ler tudo, mas depois, se vocês quiserem marcar para vocês ler em casa, para vocês entenderem um pouquinho, porque fala muito sobre isso aqui na Bíblia. Ó, para vocês entenderem um pouco do que eu vou ler aqui, ó, vocês podem ler em casa depois Gênesis 2, do 4 ao 25, né, que foi a criação do mundo. Deus primeiro ele criou a terra, né? Depois ele criou o homem e ele deu autoridade para o homem sobre tudo que existe aqui, né? E depois que ele fez a mulher, e ele deu autoridade para o homem, para principalmente para essas coisas. E eu vou ler para vocês aqui em 1 Timóteo. Isso o do Gênesis é para vocês ler em casa. E agora eu vou ler 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. 1 Timóteo 2, do 11 ao 15? É. É do 11 ao 15, né? É. O capítulo é o capítulo 2, o versículo é do 11 ao 15. Porque hoje o que mais tem é pastoras, né? As mulheres. Se na palavra da gente não tem que levar aqui ao pé da letra a palavra de Deus, e o que está aqui é o que está aqui, não é verdade? Não tem exceções, eu acho que não tem exceções, né? Você vê que não tem coincidência, não foi combinado não, hein? Que a gente conversou a respeito disso hoje de manhã. Essa semana a gente nem conversou direito, né? Não, mas a gente estava aqui conversando. Se algumas coisas que você vai falar, de repente eu até te falo, você fala assim, mas você viu aqui antes? É que a gente estava conversando Deus, sobre isso. Deus é maravilhoso, quando a gente realmente está em comunhão com Ele, é fantástico. Sintonia. Não estamos presencialmente, mas estamos ali no espírito, né? Todo mundo achou? Sim. Ó, isso aqui foi Paulo que escreveu, né? Toda a escritura que tem aqui, mesmo que tenha sido que não foi por Jesus, né? Foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente tem que levar tudo em conta, independente se foi Paulo, se foi Pedro, se foi, né? Ó, as mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois a Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Então aqui fica bem claro que a mulher não pode... Eu estou falando isso aqui, pessoal, não estou falando no nosso dia a dia. Claro que a mulher ela pode ser uma gerente de uma empresa. Eu estou falando da palavra de Deus, tá? Estou falando a mulher viver exclusiva como um homem, um pastor, um presbítero ou qualquer coisa. A mulher não pode ensinar para homens. Você entendeu? O que eu falo é o geral na igreja toda e hoje a gente vê muito isso aí, né? Então aqui fica claro que a mulher ela está sob a autoridade do homem e o homem está sob a autoridade de Deus. Depois vocês vão ler em Gênesis aí onde eu falei para vocês e vocês vão entender, né? Então eu deixo essas reflexões para vocês aí que vocês entendam
Isso aí. Porque isso aí. Eu mesmo, se eu ver que eu, assim, hoje tô aprendendo um pouquinho, tô engateando ainda, mas o pouco que eu tô aprendendo, eu tô absorvendo. E se eu fosse um dia numa igreja que fosse uma mulher que estivesse lá pregando todo dia, né, todo eu pulava fora, porque se vai contra Deus, né, a gente não deve aceitar. E é isso aí. Amém. Glória a Deus.